Presta atenção porque a situação de Pedro Raul no Corinthians chegou a um ponto decisivo. Não é mais apenas fase ruim, não é apenas falta de minutos. É um momento que pode definir o futuro do camisa 9 no Parque São Jorge. Então, antes de tudo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta agora de qual cidade você acompanha o Timão. Vamos mostrar que a Fiel está espalhada por todo o Brasil e pelo mundo. Agora vamos ao que interessa. Pedro Raul voltou do empréstimo ao Ceará com expectativa alta. Ele queria sequência, queria espaço, queria escrever uma nova história no Corinthians. Mas até agora o cenário é de incerteza. São apenas 7 partidas disputadas. Apenas uma como titular. 154 minutos em campo. Uma assistência justamente no clássico contra o São Paulo, quando participou do gol de empate nos acréscimos. O número é baixo e o peso da camisa é alto. Internamente a avaliação é clara. O desempenho ainda não convenceu, e isso pesa, porque o Corinthians é clube que exige impacto imediato, principalmente de um centroavante. Pedro Raul revelou algo que chamou atenção. Ele afirmou que houve momento em que não queriam que ele ficasse, recebeu sondagens. Poderia ter saído, mas decidiu permanecer. Ele quis ficar, quis provar que pode dar a volta por cima, quis mostrar que merece vestir essa camisa, e isso revela personalidade, revela desejo, revela orgulho. Mas no Corinthians não basta querer, é preciso responder dentro de campo. Hoje ele disputa espaço com Guinegão e Vitinho e tem sido preterido. Dorival Júnior foi direto ao comentar a situação. Ele reconheceu que Pedro Raul é o que menos recebeu oportunidades até agora, mas também deixou claro que espera evolução, espera intensidade maior, espera resposta. Essa fala do treinador não é simples, ela é um aviso, significa que ainda existe chance, mas que o tempo está passando. E a situação se complica ainda mais porque o departamento de futebol segue buscando um atacante centralizado no mercado, ou seja, a concorrência pode aumentar. Se chegar reforço, o espaço diminui ainda mais. O torcedor começa a dividir opiniões. Parte acredita que ele merece mais sequência, outra parte entende que a camisa 9 exige números mais expressivos. E aqui está o ponto principal. Pedro Raul vive um momento de encruzilhada. Ou transforma a frustração em combustível e responde quando tiver chance, ou corre risco de se tornar mais um nome que passou sem marcar época. Vestir a camisa do Corinthians exige mais do que talento, exige resiliência, exige entrega, exige capacidade de suportar pressão. E a pressão está aumentando. Na próxima parte vamos falar sobre a decisão da diretoria de descartar um investimento milionário e o que isso revela sobre o momento financeiro do clube. Fica comigo. Agora vamos falar sobre uma decisão que diz muito sobre o momento do Corinthians. O clube analisou a possibilidade de contratar Kevin Víveros, atacante do Atlético Paranaense. O nome agradava. Dorival Júnior via com bons olhos a chegada de mais uma opção ofensiva para dividir responsabilidades com Yuri Alberto. Mas quando os números entraram na mesa, a conversa esfriou. O valor pedido foi de 10 milhões de dólares, algo em torno de 51 milhões de reais. E a diretoria foi clara. Fora da realidade atual, essa postura não é falta de ambição, é estratégia. O Corinthians atravessa a fase de reorganização financeira. O discurso interno é de prudência, não comprometer o orçamento, não elevar a folha salarial além do planejado, não repetir erros do passado. Kevin Víveros foi a maior contratação da história do Atlético Paranaense em 2024, adquirido por 5 milhões de dólares, aproximadamente 25 milhões e 800 mil reais. Naturalmente, o clube paranaense não venderia por valor inferior. E aí entra a matemática fria do futebol. Vale pagar 51 milhões de reais em um jogador neste momento? A resposta da diretoria foi não, e isso revela uma mudança de mentalidade. O executivo de futebol Marcelo Paz, recém-chegado ao clube, tem conduzido negociações com perfil criativo, busca oportunidades de mercado, prioriza atletas que possam agregar sem inflar demais os custos. A estratégia é clara, reforços pontuais e sustentáveis. Esse movimento também conversa com as recentes saídas que aliviaram a folha salarial. Jogadores deixaram o elenco, abrindo espaço para ajustes sem comprometer a saúde financeira.
O Corinthians quer fortalecer o grupo, mas dentro da sua realidade. Para o torcedor, pode parecer pouco ousado, mas para a gestão é necessário, porque contratar por impulso pode custar caro no futuro. E aqui surge um ponto importante: descartar Kevin Víveros não significa abandonar a busca por atacante, significa apenas que o perfil precisa encaixar no orçamento. Dorival quer mais opções ofensivas, isso é fato, mas a diretoria quer responsabilidade financeira. E o equilíbrio entre essas duas necessidades define o rumo do clube? A pergunta que fica é simples: você prefere investimento alto para impacto imediato ou prudência para garantir estabilidade? Na próxima parte, vamos falar sobre o nome que incendiou as redes sociais nos últimos dias: Felipe Coutinho, e a verdade por trás das especulações. Fica comigo. Agora vamos ao nome que mexeu com a imaginação da Fiel nos últimos dias: Felipe Coutinho. Bastou o meia ficar livre no mercado após rescindir com o Vasco para as redes sociais explodirem. Montagens com a camisa do Corinthians, comentários pedindo anúncio imediato, torcedor sonhando com um camisa 10 criativo em Itaquera. Mas vamos à realidade: a diretoria foi direta, não há negociação em andamento. Quem confirmou foi Marcelo Paz. Ele deixou claro que não houve contato oficial do Corinthians com o jogador até o momento. Reconheceu a qualidade de Coutinho, reconheceu o histórico, mas reforçou que não existe conversa. E por que isso acontece? Porque o momento financeiro do Corinthians exige cautela. Mesmo sendo um jogador livre no mercado, Felipe Coutinho carrega histórico de salários elevados. Passagens por clubes da Europa como Liverpool, Barcelona e Bayern aumentaram seu patamar financeiro ao longo da carreira. Contratar um nome desse porte não envolve apenas assinatura de contrato, envolve salário alto, direitos de imagem, luvas, estrutura completa. E o Corinthians hoje trabalha com planejamento conservador. A prioridade é montar elenco competitivo sem comprometer a folha salarial, sem dar passo maior que a perna. Existe também o fator emocional. Coutinho foi lançado por Dorival Júnior no Vasco. Os dois têm relação profissional sólida. Isso alimentou especulações. Torcedor começou a ligar os pontos. Mas no futebol, ligação histórica não garante negociação. Internamente, a avaliação é de que o clube precisa de reforços dentro da realidade financeira, nomes que entreguem rendimentos sem desequilibrar o orçamento. Felipe Coutinho encerrou sua segunda passagem pelo Vasco com 124 partidas, 22 gols e 9 assistências. Números respeitáveis, carreira marcada por altos e baixos, talento reconhecido mundialmente, mas talento também precisa caber no planejamento. Nas redes sociais, a torcida se dividiu. Parte queria ousadia, parte defendia responsabilidade, e a diretoria manteve o discurso firme: não há negociação, o Corinthians segue atento ao mercado até o fechamento da janela, mas dentro de critérios bem definidos. E aqui está o ponto central: o clube vive o desafio constante de equilibrar paixão e responsabilidade. O torcedor sonha com grandes nomes, a gestão precisa pensar no futuro. Na próxima parte, eu vou fechar conectando essas três histórias: Pedro Raul pressionado, Kevin Víveros descartado, Coutinho fora do radar, e o que tudo isso revela sobre o momento real do Corinthians. Fica comigo, agora vamos juntar todas as peças desse cenário: Pedro Raul pressionado por espaço, Kevin Víveros descartado por questão financeira, Felipe Coutinho fora dos planos imediatos. O que isso revela sobre o momento do Corinthians? Revela um clube em reconstrução, um clube que tenta encontrar equilíbrio entre competitividade e responsabilidade. Um clube que sabe que precisa reforçar, mas que também aprendeu com erros do passado. No caso de Pedro Raul, a mensagem é clara: oportunidade existe, mas ela precisa ser aproveitada. Dorival reconhece que deu poucos minutos, mas também espera mais intensidade e resposta imediata. Se o atacante transformar pressão em desempenho, pode mudar a própria história no clube. Se não, o mercado pode fechar ainda mais as portas. No caso de Kevin Víveros, a diretoria mostrou postura firme. Não vai pagar 51 milhões de reais fora da realidade financeira. Não importa se agrada tecnicamente. O planejamento vem primeiro. No caso de Felipe Coutinho, o clube evitou alimentar expectativa que não poderia sustentar. Nome grande gera manchete, mas folha salarial precisa caber no orçamento. E tudo isso aponta para uma mesma direção. O Corinthians está tentando agir com cabeça fria. A gestão atual entende que reforço não é apenas impacto de curto prazo,
É sustentabilidade, é pensar na próxima temporada, é manter estabilidade para crescer de forma consistente. Para o torcedor, pode parecer conservador, mas para o clube, pode ser o caminho necessário. Agora, a responsabilidade volta para o campo. Pedro Raul pode ganhar nova chance. Yuri Alberto segue como referência ofensiva. Dorival precisa extrair o máximo do elenco disponível, enquanto o mercado se move com cautela. E aqui vai a pergunta que resume tudo. Você acredita que o Corinthians está certo em priorizar responsabilidade financeira, mesmo que isso limite grandes contratações? E sobre Pedro Raul, ele ainda pode dar a volta por cima ou o ciclo já está se encerrando? Comenta agora, registra sua cidade e se inscreve no canal para acompanhar cada atualização do mercado e cada movimento do timão. O Corinthians vive momento decisivo e cada escolha feita agora pode definir o rumo da temporada.